Meus queridos, graça e paz. Vou deixar aqui um breve vídeo com um breve tema. Parei o carro aqui rapidinho só para falar sobre um assunto. O evangelho não muda. É porque deste tema. Este tema é que às vezes eu fico pensando o entendimento de algumas pessoas e se faz necessário nós colocarmos um ponto de observação neste assunto. O evangelho não muda, meu querido. O evangelho não muda. Se você olhar a história dos homens bíblicos, vamos chamar assim, nós iremos encontrar algumas situações. Por exemplo, o Adão e a Eva transgrediram lá no Éden. O evangelho mudou? Não. Quando eu falo, mas lá não tinha evangelho, não estou falando disso. Eu estou falando do evangelho no sentido do próprio Deus, da própria mensagem, da boa notícia. Evangelho não é boa notícia? Só para você entender. Davi matou, Davi franciscou. O evangelho mudou? Moisés feriu a rocha, falou não sei o quê. O evangelho mudou? Pedro negou Jesus. Judas traiu. A questão é, o evangelho mudou? É porque hoje tem alguns entendimentos que são patifarias, besterol. Esses dias para trás, alguns meses, estava-se entre o povo do Evangelho da Graça, falando de um irmão que tinha comprado um templo, e ele nos vídeos falava que não comprava, que não comprou, né? Que não tinha comprado. E ficou uma guerra, e ficou nhenhenhen, e ficou nhanhanhá, e não sei o que. Querido, o evangelho mudou com isso? A pergunta é, o evangelho mudou? Se o evangelho não mudou, não é melhor cada um cuidar da sua vida? Enquanto você está tendo alguma pessoa como seu alvo, eu estou falando dentro de um entendimento de pessoas que vivem uma vida assim. Vivem uma vida assim. No trabalho, em vez de estar falando do evangelho, ele está falando da vida dos irmãos. Porque, mas nós temos que ter um certo cuidado, zelar um dos outros. Quem zela não fala com outros. Procura a própria pessoa, conversa. Isso tem outro nome, tem fofoca, dar-se de fofoca, semeador de contenda. A questão é, meu querido, o evangelho mudou? Se o cara comprou o templo, vendeu o templo, se ele está roubando, se ele está matando, se ele está fazendo o que ele quiser, o evangelho mudou? Me chama a atenção uma palavra que Jesus disse dentro de um contexto específico. Ele pega aqui no Mateus 23. Olha só, Mateus capítulo 23. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Aí o versículo 3. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedeis em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. A questão é o seguinte, Jesus está mostrando aqui que os escribas e fariseus estavam falando certo e praticando outra coisa. E aí? O que eles praticavam é por conta deles, meu querido. É eles e Deus. Agora, o que eles estavam dizendo, se estava dizendo a verdade, é isso que importava. Fala assim, observar o que eles estão dizendo. Agora, não as práticas. Se um pregador, um pastor, um obreiro, um missionário, ele está pregando o evangelho e está matando pessoas, o matar pessoas é entre ele, a família de quem ele está matando, entre Deus. Porém, o que ele está falando não é afetado pelas suas práticas. Isso é para os inteligentes, né? Porque existem pessoas que, se o sujeito matou e disse assim, amai o próximo está errado, porque ele matou.
E para as pessoas que gostam, amam olhar a vida das pessoas, eu vou deixar 2 textos que o Jesus de Nazaré disse, porque são princípios para a vida. Olha só que interessante. Mateus capítulo 7, ainda em Mateus capítulo 7, diz assim, eu vou ler o versículo 3. E por que reparas tu no argueiro que está no olho de teu irmão e não vês a trave que está no teu olho? Isso é muito forte, porque todas as pessoas que são fofoqueiras, maldizentes, semeadores de contendas, faladores da vida das pessoas, têm este problema aqui. Todas as pessoas. Todas as pessoas que vivem, que têm uma profissão de observar esse cisco que está na vida das pessoas, ele tem sim uma trave nos seus olhos. Todas. Isso aqui é uma regra para a vida toda. Começa a observar. Vamos fazer uma prova aqui agora. Vamos lá. Essa pessoa que foi até você para fazer fofocas na vida da outra pessoa, como é a vida dela? Observa. O que ele já fez, porque eu estou usando a mesmo peso e a mesma medida que essas pessoas estão usando. Observa. Se o camarada fala de outro que matou, provavelmente também ele já matou. Se o camarada fala do outro que separou, provavelmente ele também separou, ou a sua família é uma patifaria e ele não tem tempo para cuidar da vida do filho, da esposa, do filho, do satanás que seja, e para cuidar da vida dos outros. Observa isso aí para você ver. Faça essa observação. Mais nada. Por quê? Vou te deixar aqui um versículo. Nem tinha pensado nesse versículo. Lembrei dele agora. Vamos ler juntos. O Tiago capítulo 2 e o versículo 10. Vamos lá. Tiago 2:10 diz assim: porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Significa dizer o seguinte, meu querido. Eu estou usando a mesma medida que essas pessoas usam. Significa o seguinte: se o outro está matando, roubando, ou fazendo seja lá o que for, e você está fofocando, você está no mesmo nível que ele. Você é uma patifaria, uma aberração, da mesma maneira que ele, meu querido. Enquanto ele está matando, você está cuidando da vida das pessoas. E quando eu falo cuidar da vida das pessoas, eu estou falando no sentido pejorativo. É no sentido pejorativo. Porque não estou falando de cuidar no sentido de cuidado. Eu estou falando de levar, trazer, fofocar. E aí? O evangelho muda por causa disso? Não adianta, meu querido. Ninguém é digno de falar da vida de ninguém. Ninguém é digno. Porque se o camarada não tropeça na lei no A, tropeça no B. E, biblicamente, ele está sendo culpado de todos. Eu estou usando a mesma medida, porque as pessoas usam a lei, usam as regras da lei de Moisés para falar da vida dos outros. Mas fulano realmente está fazendo tal coisa. Vamos fazer o seguinte, você tem 2 opções. Ou estende a mão, ajuda ele a sair do lamaçal da situação que ele está vivendo, ou você vai cuidar da sua vida. Você não tem conta para pagar, você não tem nada para você fazer, não? Nas leis aqui do Brasil, meu querido, isso tem alguns nomes. Por isso que quando a pessoa, falando no sentido, vai para a rua com o nome de outra pessoa, a lei dá nome para isso. Você já sabe, não precisa de eu falar aqui. E se você quer falar, existe um lugar digno de você falar, que é diante de um juiz. Aí lá você vai dizer qual é a sua profissão de faladores da vida das pessoas. Lá, porque falou na vida de alguma outra pessoa, meu querido, existe a lei aqui no Brasil. Não precisa citar, você já sabe, todos nós já sabemos. Você tem liberdade de expressão, a lei nos mostra liberdade de expressão. Só não tem liberdade de meter-se na vida de ninguém.
De ninguém. Se o irmão lá comprou o templo, vendeu o templo, roubou o dinheiro, é entre ele e as pessoas que envolvia ele, com ele. As pessoas que estão ligadas, que foram roubadas, que foram... O evangelho não muda por causa dessas coisas, meu irmão. Porque o evangelho não é uma organização. O evangelho não é um CNPJ. O evangelho é muito mais do que isso. Que o mundo pode explodir, que o evangelho continua sendo o evangelho. Então, a pessoa querer falar, querer estragar o evangelho por causa de patifarias é mentira. É mentira. E essas pessoas que usam disso é porque são miseráveis, já vivem uma vida de miseráveis e usam de argumentos, de situações para se justificar-se. Pense nisso. O sentido do vídeo é: o evangelho não muda. Eu posso roubar, matar, fazer o que quiser, mas o evangelho continua sendo evangelho. O Cristo continua sendo o Cristo. Cristo não é diminuído. Antes, dentro do sistema, sim, trazia, não podemos citar vários textos, traziam isso, traziam aquilo, traziam escândalos, traziam aquela situação toda que os versículos falam. Por quê? Porque eles viviam em uma organização, debaixo da lei. Mas mesmo assim, Jesus vai dizer o seguinte, que o dever que nós temos é ajudar uns aos outros. Tem um texto que fala assim: abençoai e não amaldiçoai. Meu querido, nós precisamos, o reino de Deus precisa de pessoas que abençoam. Em que aspecto? Que estende as mãos. Que quando acontece algo, ele não é o jornal da cidade. Não. Não foi assim que Jesus fez com aqueles que eram eleitos. Vou falar assim para ficar mais fácil. A parábola do samaritano está lá. Quando Pedro nega Jesus, você já sabe o que acontece. Então, o sentido é: o evangelho não muda, meu irmão. Você pode falar, pode chorar, pode espernear, pode torcer pro Flamengo, pode torcer pro Cruzeiro, Atlético, Grêmio. Aí se torcer pro Grêmio até é melhor, né? Aí vai, pelo menos tá mais centralizado. Pode andar de cabeça para baixo, cabeça para cima. Meu irmão, o evangelho não muda. O evangelho não muda. E as pessoas que são predestinadas a não entender o evangelho, não é porque caiu um meteoro que ele vai deixar de entender ou vai entender. Não. Porque quem faz é o Espírito Santo. Então, só porque eu estava vendo uma situação lá, estava lembrando da questão de o fulano comprou o templo e disse que não comprou, além de falar, e está falando mentiras, é o pregador da graça que fica cobrando, que fica, não fala do dízimo, mas, irmão, evangelho não muda. O dia que nós aprendermos a zelar da nossa vida primeiro, para depois tentar ajudar as outras pessoas, para ter força de ajudar as outras pessoas, as coisas mudam e você vai começar a desfrutar do reino de Deus. Você planta, você colhe. Você planta, você colhe. Se a pessoa plantou, deixa ele colher em paz. Se ele plantou tribulação, ele vai colher tribulações. E o que você tem a ver com isso, meu irmão? E eu coloco em um contexto pejorativo. Porque em família, agora eu termino dizendo o seguinte: em família, quando um chora, todos choram. Quando um sorrir ou rir, todos sorriem. Quando um levanta, é porque alguém estendeu as mãos. Em família, importamos sim um com os outros. Em família, nós sim alertamos, chamamos atenção, conversamos, mas tudo isso fazemos em amor. Eu não estou falando disso. Eu estou falando das regras que o sistema religioso usam erroneamente e que, em graça,
muitos usam também. Então eu vou ficando por aqui com mais esse vídeo para o canal. Prometo aos irmãos que em breve eu vou zelar mais do canal, trazendo vídeos um dia sim, um dia não, ou um vídeo por dia, não tem problema. Eu vou zelar deste canal e nós juntos vamos estudar isso aqui. Agora, se for para mim estudar a vida de pessoas, do pregador que comprou o templo, vendeu o templo, que colhe oferta, que não colhe oferta, aí eu vou abrir outro canal. Que o objetivo deste canal é falar de doutrinas. De doutrinas, e não da vida de quem ensina a doutrina. É para falar de ensinos, é falar do evangelho, é estudarmos, é tentar crescer um pouquinho cada dia. Agora, eu vou deixar de fazer isso? Ô, meu irmão, quem pensa que eu vou deixar de pregar o evangelho? Eu vou convidar você para ver se eu estou na esquina. Vai lá ver se eu estou na esquina. Quando você voltar, você me diga aí que será que eu vou deixar de pregar. Não vou deixar, porque o evangelho não é uma organização, não é uma instituição, melhor dizendo. Não é simplesmente uma instituição. O evangelho, ele está na vida de cada filho de Deus. O evangelho está dentro de nós e nós pregamos nas ruas, nos templos, nas casas. E o evangelho traz boa notícia. Isso que você está falando é boa notícia? Essa desgraça que você está passando pela vida... Aconteceu uma desgraça e você está transmitindo ela. Isso é boa notícia? Não? Então não é o evangelho. Vou ficando por aqui. Fica todos com meu abraço. Fica na graça, fica na paz e fui!